Vamos então à homenagem ao Corinthians, que pode também, como a gente tem falado, chegar pela primeira vez na história a uma Copa Sul-Americana que, claro, comemora em muitos seus 113 anos de história. Vamos acompanhar. Comemorar 113 anos não é para qualquer um. Por isso, a Rádio Bandeirantes homenageia aquele que vive as tristezas e alegrias de ser apoiado por um bando de loucos, que gosta de ser chamado de corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Pra Casagrande, outra vez pra Birubiru de novo na tabela, pra Casagrande, pra Birubiru, pra Casagrande, arranca bem, vai pra área, perigo, invadiu, vai sair o goleiro, És grande no esporte bretão, vai marcar, não o tem passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Toquinho já entoava na música em homenagem ao Clube do Coração. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. E foi assim por muitos e muitos anos. Desde a fundação, em 1º de setembro de 1910, até hoje. Meu time, apesar de tudo, é um time extraordinário que chama Esporte Clube Corinthians Paulista. O meu Corinthians, por quê? São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar, quase sempre é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians! Se o bairro do Bom Retiro soubesse da dimensão que tomou quando, despercebidos da proporção, operários te criaram sob a luz de um lampião, talvez as coisas não saíssem mais iguais. Talvez não fosse preciso tanto sofrimento. Ou talvez as cores preta e branca não fossem tão importantes. A única certeza que tenho é que o Corinthians, sem a luz do lampião e a força dos operários, não carregaria uma paixão que pulsa. Que pulsa. E que pulsou e muito no Campeonato Paulista de 1914, quando, com as estrelas de Neco, Fúvio, entre outros, o Corinthians conquistou o primeiro título da história. Mas foi preciso ralar muito para atingir as décadas de glória. De 1920 a 1940 foram 9 títulos paulistas. Começava ali a história de um time que era empenhado a conquistar mais ídolos. Entre eles, Grané, o zagueiro com mais gols na história do clube. Ao todo, são 49. O período foi importante para a construção de uma marca. O time inicialmente era chamado de Varzianos, pela origem popular dos jogadores. Corinthians, a glória seja em teu repouso, e nós, unidos sempre, e levaremos teu nome glorioso. O crescimento até a década de 50 foi importante, mas sempre corintiano, ou seja, de suor e sofrimento, e que nunca deixou de lado a essência de revelar atletas ao mundo. Só nesse período, Baltazar, Luizinho, Gilmar, Cláudio, todos eles preencheram espaço em um time que batia de frente com o Santos de Pelé.
Contra equipes estrangeiras foram 32 partidas de invencibilidade, fase que foi acompanhada ao longo do tempo por uma pulga atrás da orelha, algo que incomodava aos poucos e que piorava ao longo dos anos: a falta de títulos. Um inimigo invisível, mas que fez o Corinthians ser chamado de faz-me rir pelos rivais, depois de uma péssima campanha no Paulistão de 1961. Esta cínica farsa de agora faz-me rir, ai, faz-me rir. A solução parecia estar em casa. Rivelino, o reizinho do parque, com elásticos e gols, tentava afastar a pressão de um jejum. Eu, na minha vida, nunca tive problema com o torcedor corintiano. Porque a gente jogava, eles sabiam também, porque o torcedor também não o torcedor é inteligente, não é burro. Ele sabe o que você faria no campo. Às vezes não acontece, se perder, quantas vezes a gente perdeu do Santos 4-1, ou 4-2, ou 5-3, pô, mas eles aí saíam, não é que satisfeitos, mas pô, eles reconheciam o que nós fizemos em campo. Então isso eu acho que é importante. O torcedor sabe quando você procura, você faz, você perdeu, faz parte do jogo. Então o torcedor corintiano, nesse aspecto, sempre esteve do nosso lado. Claro, a pressão existe, a cobrança existe. Cada jogo que a gente jogava no campeonato, por exemplo, paulista, cada jogo que você ia fazer, parece que era uma final de campeonato, porque a obrigação de ganhar, você buscar, né, chegar ou disputar, porque antigamente era o campeão do primeiro, era campeonato direto. Depois mudaram. Justamente quando mudaram, o Corinthians era para ser campeão. Aí mudaram, nós perdemos 74 para o Palmeiras, que foi o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Algumas bolas bateram na trave. Rivelino, apesar de ídolo, não conseguiu acabar com o sofrimento. Ele se transferiu ao Fluminense e viu de perto como é jogar contra a festa da fiel torcida lá em 1976, na invasão corintiana. Mas eu não imaginava aquilo. Tanto é que eu falei pra você, quando você entra no Maracanã, você tem o torcedor, quando você olha, pô, você vê o Maracanã dividido, praticamente, mas eu pensava, claro, o torcedor do Corinthians vem, vai acontecer, mas o que me preocupou, o que já me chamou a atenção, foi justamente a concentração que você era no Hotel Glória, parece lá no Rio, até chegar no Maracanã, a gente não é que não via torcedor do Fluminense, pô, mas era muito corintiano, meu Deus, falei, pô, é muito corintiano. Pô, só vinha para dentro, vinha para cá e para direita, para a esquerda. Havia o torcedor do Tricolor, lógico. Mas a quantidade que chamava a atenção, porque por nós estamos jogando no Rio, né? Então, e o Horta chamou, eu falei, aí, ó. Ah, não tem dúvida. Eu não esperava a maneira como você entra, aí de repente você olha aquela Maracanã de vidro. Mas que estava bonito, estava. O que você faria se de repente o Corinthians deixasse de existir? Ah, ele não pode deixar de existir, gente. Ele é uma loucura. Você está vendo hoje aqui no Maracanã? Corinthians é tudo, é vida, é alegria, é a coisa mais linda que pode existir. O que para você, em poucas palavras, significa ser corintiano? Ser corintiano é uma das coisas mais importantes, é ser brasileiro e ser corintiana. Corinthians, meu amor é o timão. Quase 80 mil loucos acompanharam o Corinthians numa excursão até o Rio de Janeiro. Naquele ano, o fim do tabu passou pelas mãos alvinegras e foi parar em mãos coloradas, quando na decisão do Campeonato Brasileiro, o Inter bateu o Corinthians. 23 anos sem título, e o número de torcedores só aumentava. São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota... O alívio viria em 1977. Para muitos, não foi 2012, mas sim 77, o ano da libertação corintiana, do respiro aliviado, quando o torcedor tirou um aperto que durava até o cruzamento de Zé Maria, uma confusão na área, que sobrou para Basílio. A bola entrou. O sofrimento foi embora junto. Todo mundo se abraçou. A rede sorriu e a gorduchinha quase gritou. Que saudade, Corinthians! Valer o título, o gol do grito, o gol do desabafo, o gol que pode fazer explodir a cidade no carnaval sonhado, esperado, programado, preparado pela torcida alvinegra. Houve uma
uma confusão tremenda, torcida brasileira. A bola chegou a bater no poste e voltou. A bola bateu na defesa e voltou. Basílio ali na boca do gol, não perdoou, castigou. Basílio para a história, torcida brasileira. Todo mundo gritando, todo mundo cantando, gente chorando, gente rindo, gente festejando. Os foguetes estão no ar, a fumaça ofusca tudo, mas não ofusca a grande alegria da torcida corintiana. Os próximos anos, obviamente, não poderiam ser mais Corinthians. Corinthians de Vicente Mateus, Zenon, Birubiru, Vladimir, Casagrande, Sócrates. O Corinthians da democracia. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Bom, eu peguei fortemente a ditadura a partir de 79, né, que eu tinha 16 anos, participei do movimento da anistia, e aí entrei no Corinthians, né, na democracia corintiana. O lance era pesado, gente, o lance era pesado. Por exemplo, quando nós começamos a colocar a democracia corintiana na camisa, os generais ligavam lá na sala do presidente do Corinthians e mandavam tirar a democracia corintiana. Vocês não podem colocar a democracia na camisa, porque a palavra é proibida. Eles iam no vestiário e faziam uma reunião, né? O Adilson, os generais pediram para tirar, não pode pôr democracia corintiana na camisa. O que nós vamos fazer? Eles falaram, então nós vamos jogar com a camisa da democracia corintiana. A gente bancava. Bancamos o dia 15 votos, né? Só que no ano de 82 foi super pesado. Só, eu tinha 18 anos. Moleque. 19. Eu era moleque. E eu gostava de curtir. Então eu não sabia o tamanho do risco. Eu ia e peitava, saía e dane-se. Tomava blitz 3, 4 vezes na semana. Blitz pesada. A rota onde ela me via o meu carro, pode parar. Toda hora. E aí, pra mim, beleza. Eu comecei no início assustou, chegou uma época que às vezes eu tomava 2 blitz no mesmo dia, a segunda o cara me parava e falava assim, não precisa nem revistar. Democracia que também acontecia dentro de campo. Eu era o único jogador de seleção do Corinthians. Eu tinha o mesmo peso que tinha o terceiro goleiro. Tinha o mesmo peso que o cara que limpava a minha chuteira. E tinha o mesmo peso que o diretor do clube. O meu voto. Era 1 para 1. Cara, é a coisa mais bonita do mundo, cara. Sabe, é respeitar o ser humano. Democracia corintiana e da Rita Lee. Por que será que eu gosto de sofrer? Vai ver que agora eu dei pra masoquista. Meu amor branco e preto às vezes me deixou na mão, mas eu gosto de você. Já não me importa a sua ingratidão. Amor preto e branco. Branco e preto. Não sei. É mais um exemplo de que a ordem dos fatores não altera o resultado. O que altera mesmo é a raça. E isso o time de 1990 conhecia muito bem. Afinal, para muita gente ou pros antes, aquela equipe nunca foi a favorita. A invencibilidade de 11 jogos não foi suficiente para calar quem criticava. Nem mesmo os gols do sempre fervoroso José Ferreira Neto. Do Corinthians encarregado Neto. 1, 2, 3, 4, 5 homens da formação da muralha. Quem vai tomar impulso é Neto. Bateu direto por cobertura. Gol!
Cobrança de falta sensacional para o Corinthians. Olha a festa que você fez. Olha a festa que você faz no Morumbi. Explode a galera do Corinthians. Gol, 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 gol deles, Corinthians. Neto, Neto, Neto. Esta não deu certo. E agora aqui no Morumbi. Neto, abertamente as musas te namoram. Da Itália cantam coros cheios, chegam-te correios com despachos de Oxalá, Damasco, Roma e Bagdá. Cheios, chegam-te correios com despachos de Oxalá, Damasco, Roma e Bagdá. E aquele time de Ronaldo, Fabinho, Márcio, Tupanzinho e Neto teve que fazer chover para mostrar que o Brasil pode ser assim, preto e branco. A verdade, o meu amor pelo Corinthians, meu amor é tão profundo que todas as vezes que o Corinthians fica numa situação difícil é quando eu mais amo o Corinthians. E eu amo o Corinthians por uma paixão, um amor, né? Muitas vezes numa raiva, muitas vezes na decepção do que as pessoas fizeram e fizeram muito mal para o Corinthians. Esse foi um dos gols mais importantes da minha vida contra o Bahia e contra o Atlético Mineiro. A minha vida se tornou o que eu sou hoje através daquilo que eu fiz da minha profissão, que foi jogar futebol e principalmente no Corinthians. Esse gol contra o Atlético em cima do Carlos, que estava perdendo o jogo. O Corinthians fez eu entender que muitas vezes eu sei que eu não tinha capacidade física, mas o que a torcida mostrava para que eu pudesse jogar, ela me transformava num dragão mesmo. Ela me transformava num guerreiro. Ela me transformava num jogador que muitas vezes achava até que não era. Como é que vai bater direto uma falta de longe assim? É por isso que a gente luta pra botar esse desgraçado na seleção, pra depois ele vir bater uma falta dessa distância de direto pro gol. Ai, Corinthians! E se alguém tinha a certeza de que dominar o Brasil fosse suficiente? Se enganou. Em 2000, a tão polêmica era do Alibi conheceu o mundo. E Marcelinho Carioca. Ele é o pé de anjo, fiel, ele faz virar o jogo. Geral, coração nobre, humildade e carinho. É carioca, o seu nome é Marcelinho. Ele é o pé de anjo. É difícil explicar o que foi Marcelinho ao Corinthians, mas quem viveu sabe. 206 gols em 433 jogos. Pé de Anjo conquistou 10 títulos em 8 anos pelo clube, mas tem um deles que é muito especial. Se errar, acaba! Dida, dá pra você o direito de chegada no time corintiano, dá pra você, Dida. Edmundo tá pra bola, o Dida tá no gol, pra fora! O Corinthians é campeão mundial de futebol! Dida, olha a bola, Edmundo bate, a bola vai fora! A 22 horas e 42 minutos do Baralho Brasileiro, o Corinthians é o grande campeão mundial de futebol do ano 2000. Parabéns, Corinthians! Parabéns pelo seu futebol, porque você é dono do mundo do futebol. Os ingleses foram embora, os espanhóis passaram, os australianos foram detonados, os mexicanos também caíram os árabes e também caíram os marroquinos. Você, Corinthians, é dono do título maior, você é o campeão do mundo. Mesmo que precoce, o Corinthians conheceu o mundo primeiro para depois explorar a América. E de uma maneira bem especial, invicta. Aí tomar distância para a cobrança de falta. Alex aqui no lado direito do campo. Já foi autorizado. Vai partir para levantar da grande área. Correu, bateu. Jorge Henrique desceu de cabeça na entrada de área. Sobe Esquiave, tira dali. A bola voltou para Emerson. Bateu, é gol! Ih, que golaço! Gol!
do Corinthians! Salve o Corinthians! É de Emerson, camisa 11. A cobrança de falta, Chicão levantou na área, houve um desvio, a bola bateu no zagueiro, sobrou. Menino me chuta, me chuta. Emerson chegou, pegou de peito, de pé, tocou por cima do goleiro, no fundo do gol Boca. Vou dizer pro torcedor, só pro torcedor corintiano, só pra ele, por favor, que todo o sentimento que ele tem, eu tenho também. O sentimento que ele tem, eu tenho também. O time que descobriu a América queria sentir de novo o gostinho de ter o mundo nas mãos. E conseguiu. Chicão. Na tabela, deu certo, vai bater. Pintou, chegou Danilo, olha o gol brasileiro. Agora, gol! Nação corintiana aos 23 minutos e 50 segundos. Já era para ter saído com Danilo. Peter Cech foi levado. A bola ficou para Guerreiro, que de cabeça botou lá dentro. É do Corinthians. Corinthians. 0 Chelsea. E que festa, Neto! O Corinthians, de um Chicão monstro dentro de campo, de uma torcida maravilhosa. Eu não sei, Luciano, se vai dar Corinthians, mas a emoção que eu tô sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor. Corinthians, minha vida, Corinthians, minha história, Corinthians, meu amor. Quando bate lá em cima, arrepia tudo lá embaixo. Que ele jogue sim, junto com a gente. A emoção, às vezes, que vem de fora, ela bate no atleta ali dentro. Ela bate, ele sente. E principalmente quando ele erra. Quando ele erra, vem o apoio do torcedor lá de fora, cara. A adrenalina bate dentro e tu... Vai, amigo, isso pode fazer a diferença. O torcedor corintiano pode fazer a diferença, sim. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe é dado de direito. Ai, Corinthians, quando és o vencedor. E de tantas conquistas, a maior de todas, a Fiel. Título inegociável de um bando de loucos que exalta a força do seu 12º jogador, dos 30 milhões que fazem de tudo e vão aonde for preciso para ver um time jogar, de sofredores que enfrentam até mesmo baixas condições de transporte para ver de pertinho as cores preta e branca, mesmo que isso lhe custe a vida, como custou a de muitos, mesmo que isso acabe com casamentos, como acabou com muitos, mesmo que isso não tenha explicação, porque ela não existe. Como explicar pra quem eu amo que quando morrer não quero vela nem pranto, só um caixão preto e branco com uma bandeira do Coringão? Paixão que não se explica, afinal são 113 anos de tradição, são 113 anos de loucura, são 113 anos de Corinthians. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário vindo da prova.